Está começando não só mais um Falha de Cobertura, como o último Falha de Cobertura do ano. Professor Serginho, graças a Deus, ninguém mais aguenta futebol. E esse é o nosso último programa da temporada. Boa noite, professor Serginho da Pereira. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. E hoje estamos diante dele. Lucas Mugri, não um jogador, mas o troféu, esculpido em sabonete puro, Sabonete maciço. maciço aloe vera com hidratação ao leite, Daniel. Uma escultura que já tem muitos anos, mostrando aí que é resistente ao tempo, talvez não seja resistente à água, mas resistente ao tempo. E que hoje irá para a mão de alguém, craque Daniel. Craque Daniel. Nunca provaram nada contra mim. E eu sou um grande admirador das suas habilidades em escultura, professor. Muito obrigado. Porque, em especial, essa peça é uma obra que pode ser qualquer pessoa. Pode ser o Lucas Mugri, pode ser o padre Fábio de Mello, pode ser qualquer pessoa. Essa é a beleza dessa grande obra de arte. Eu gostaria que você começasse, né, lembrando que os atletas foram votados pelo nosso site, tvquase.com, e já temos toda a equipe, só resta você de casa, o amigo do Falha de Cobertura, assistir a escalação desse time. E aceitar também. E aceitar. Não tem nenhum tipo de reclamação. A gente não aceita reclamação. Inclusive, tudo que está sendo dito aqui foi enviado por vocês. Todos esses comentários são do nosso amigo do Falha de Cobertura, nosso amigo internauta. Que, obviamente, são muitas pessoas, não tem como a gente citar o nome, senão não faria sentido nenhum. Mas vocês sabem quem são vocês e a gente sabe quem são vocês também. Goleiro, professor. O goleiro, craque Daniel, mais votado esse ano é um goleiro que jogou em 2 clubes, Daniel, na temporada. 2 clubes, então, vão ter a honra de ceder um atleta para a seleção do Lucas Mugri. Exatamente. E é o goleiro Cássio, Daniel. O goleiro Cássio, que começou o ano jogando no Corinthians e terminou o ano jogando no Cruzeiro, Daniel. Então é um jogador que saiu do Corinthians porque ele não tinha tranquilidade de falhar por lá e aí foi pro Cruzeiro falhar com total tranquilidade, Daniel. E é um goleiro, Serginho, cuja principal característica é o salto curto, professor. Olha que interessante. Exatamente. Eu li, inclusive, um comentário que era o salto na gravidade do sol, Daniel. O lateral direito também é do Corinthians, mostrando aí a força do clube paulista nesse início de Lucas Mugri. São muitos torcedores. E é o lateral Fagner, professor. Que um dos sinais que o lateral Fagner vem em declínio físico, para justificar essa presença aqui, físico e técnico, né? É que nenhuma de suas expulsões nesse ano causou uma lesão séria na vítima. Isso porque ele já não tem, provavelmente, mais estrutura física para machucar ninguém e muito menos a técnica correta para tirar o adversário do jogo, Serginho. É uma pena, cara. Lateral esquerdo, a gente tem uma surpresa, cara. Eu não esperava o nome dele aqui. Um jogador de seleção brasileira. Sem clube. Sem clube, a gente não tem nem como anunciar. Ele estava jogando no Fluminense, mas agora não está jogando em lugar nenhum. Porque parece que está jogando no aterro do Flamengo. Exatamente, mas não sei qual é o clube com que crianças. Tem ali. Com crianças, de repente ele está jogando no time dos garçons. É o atleta Marcelo, cara. Um atleta que conseguiu perder uma discussão pro Mano Menezes, Daniel. Ele conseguiu entrar num embate intelectual com o Mano Menezes e sair derrotado. Exatamente. Professor. Então, peça-chave aí para esse elenco do Fluminense. Uma pena, né? A diretoria ter dispensado o atleta, pois com ele em campo ou no banco, o rebaixamento viria de forma tranquila para o Tricolor. Infelizmente, o Tricolor ficou de fora da Série B esse ano. A diretoria do Fluminense, né, achou melhor manter o Mano Menezes do que manter esse atleta. Isso quer dizer, com certeza, alguma coisa. Isso quer dizer muita coisa. E é um atleta que conseguiu virar reserva por conta da idade num time, professor Serginho, que a média de idade é superior a 40 anos. E ele foi considerado velho para esse time. É o time onde joga o Fábio, Serginho. O Felipe Melo. Felipe Melo. Vamos pra zaga? Vamos pra zaga. O primeiro zagueiro é ele,
um zagueiro que volta e meia tá por aqui. Voltou pro Brasil para não sair mais o Lucas Moura. Exatamente, e a gente às vezes quer, a gente gostaria muito de não falar nele, mas a gente não consegue, Daniel. E ele apareceu aqui, foi um dos mais votados, e é o zagueiro Davi Luiz, Daniel. Ele, o atleta que somos sempre, volta e meia, somos acusados injustamente de perseguir. Mas eu acho que é um atleta que nos persegue, Daniel, com as suas péssimas E perseguido atuações. por ele mesmo. Exatamente. É um atleta que, segundo o internauta, conquista um gol de falta a cada 10 anos, Daniel. Mas não consegue fazer um gol de pênalti. Então, não sabemos ainda qual é a periodicidade dele para um gol de pênalti. Talvez seja de 50 em 50 Exatamente. anos. Como ele não completou 50 anos ainda não tem como chegou saber. esse momento. Mas outra denúncia aqui feita por um internauta. Agora, conforme o tempo vai passando, a tendência é ele não fazer de novo. Você acredita nisso? Por que, craque Daniel? Se ele até que está com 35, se ele fizer agora, é de 35 e 35 anos. Então ele vai fazer Ele o deve próximo estar gol de esperando pênalti o momento certo. com 60, craque Ele está Daniel. esperando o momento Agora, certo. se ele chegar aos 50 sem ter feito, o outro gol de pênalti dele vai ser com 100 anos. Que é uma expectativa de vida bem otimista. Exatamente, ainda mais e jogando? Atleta? Em Atleta campo? não, o Profissional? esporte destrói o corpo do ser humano. Aí não Acho chega. muito difícil. Agora, outra denúncia do internauta aqui, que visivelmente acompanha o Faz de Cobertura, ele diz o seguinte: é um atleta que não se movimenta adequadamente para não exibir a calvície. Um atleta professor inibido Sérgio. pela calvície. A gente sabe a prisão que é o pavor de ter a calvície exposta por uma câmera de vídeo, uma câmera de televisão. Então, às vezes, ele faz pouquíssimo movimento. Você vê, a gente foi notando isso o ano inteiro e a gente demorou a diagnosticar. Teve que ter um jogo na chuva pra gente entender o que estava acontecendo. Porque alguma coisa tinha. Alguma coisa tinha. Não é Esse possível. zagueiro, ele não tá correndo, ele não tá andando, ele não tá pulando de cabeça. Exatamente. Não tá, ele vai fazer o pênalti, ele perde, pra não comemorar. E a chuva mostrou o que estava acontecendo. E- Agora, o Pode outro zagueiro, cara. O Outro outro zagueiro recebeu muitos votos e ele é o zagueiro Léo Pelé. É ele que vai fazer companhia pro Davi Luiz nessa zaga. Um Exatamente. zagueiro, Léo Pelé Serginho, do Vasco. que marca fofo. É um zagueiro que proporciona uma sequência de erros, proporciona um talento para o inimaginável. É uma vontade de fazer dar certo para o time adversário em toda e qualquer bola rebatida, independentemente do quão longe ela esteja do gol do Vasco. Com certeza, cara. É um verdadeiro guerreiro do apocalipse. Não que o Vasco costuma, né, precisar de ajuda para ser derrotado. Mas quando precisou, Léo Pelé estava lá. Não se omitiu. E ele é também conhecido como Péu Lelé. Você vê que às vezes a troca de uma simples letra traz uma magia toda nova, toda interessante para um ser humano. É um atleta. É a magia da palavra, Daniel. Temos que respeitar. E é um atleta que não tem medo de errar, o que é raro isso no futebol profissional. Com certeza. Normalmente os atletas têm medo, têm receio de errar. Tem medo Ele não de tem torcida, medo. eu não tenho medo nenhum. Ele erra de peito aberto. E ele diz que não gostaria de ver o time dele, né, o Vasco, numa situação como essa, mesmo que ele seja o responsável por grande parte dessa situação. Aí você vê o paradoxo que envolve a mente desse atleta. Difícil. Vamos pro meio de campo. E a gente vai começar esse meio de campo com o volante do Flamengo, que quando a gente estava compilando aqui, Serginho, eu até pedi o seu auxílio, eu não sabia em que clube que esse atleta atuava. Eu falei, não, ele mudou de clube. E Ele tá eu tive onde? que pesquisar. Eu também não sabia. E aí ficamos estarrecidos com o resultado da pesquisa. Ele continua no Flamengo, professor. Exatamente. É o atleta Alan. Alan, o volante Alan, o atleta que foi largado no Flamengo pelo técnico Sampaoli, ele deixou essa herança, ele largou a herança e foi embora. Deu um soco na cara do Pedro e largou um Alan de rebote. E é um atleta que tem o pacote completo, né? Um jogador completo. É um meia que não acerta passe, não acerta chute, não defende e não corre, professor. É um Márcio Araújo moderno. Vamos pro segundo. Esse jogador ele poderia ser um meia também. O mas Alan, não- ele tá de cabeça de área. Tá de cabeça de área. Agora, aqui temos um segundo volante que poderia ser um meia, que sai pro jogo. Sabe o jogo, com certeza. E é o atleta Renato Augusto, Daniel, do Fluminense. Recebeu uma votação. Supostamente do Fluminense. Exatamente. Recebeu uma votação expressiva. Ele quase passou o Alan. E eu fiquei surpreso com a eleição desse atleta, com a quantidade de torcedores, de amigos do Fábio de Cobertura, que sabem em que clube que ele joga. Exatamente. E tem uma coisa interessante, que esse atleta esse ano, o Renato Augusto, ele somou ao longo de todas as partidas que ele participou, das poucas que ele participou, ele já tem 4 quase gols, Daniel. 4 quase gols de chapa para sua bela coleção. A categoria dele ali, ó, Exatamente. De direto pra quase fora gols. aqui, ó. Exatamente. E o quase gol
como disse bem o internauta, faz a gente refletir sobre o que poderia ter sido a nossa vida. Infinitos destinos e infinitas possibilidades. Então, obrigado, Renato Augusto, por fazer a gente pensar o que poderia ter sido a nossa vida se a gente tivesse errado tanto quanto ele. Exatamente. O Quase Gol traz essa reflexão. Um atleta que chegou para ser reserva do Ganso, mas quando ele se adaptou ao clube, aí a situação virou. E ele se transformou em reserva de todos os jogadores do elenco do Fluminense. E quando entrou em campo, fez o que sabe de melhor. Se machucou. Agora, vamos O meia criativo. para a parte cerebral do nosso time, Lucas Mugni. Vamos para a parte criativa e vamos de, sem mais delongas, eu vou anunciar, Felipe Coutinho do Vasco, professor. Voltou querendo demais, só não sabemos o que ele está querendo demais, mas ele está querendo demais. Exatamente, ninguém sabe, Daniel. E para o atleta conseguir ser reserva no Vasco, aí você já entende a medida da capacidade desse atleta. Tem que estar focado. Para estar no prêmio Lucas Mugni, Daniel. Não tem como. Vamos Vai. pro ataque? Vamos pro ataque, mostrando então que é um time 4-3-3. Vai ter 3. Meio campo já acabou. Meio campo já acabou. Meio campo é isso aí. É isso aí. Meio campo é isso aí. Vai ter que... É o que tem. É o que tem. Então, Vamos aqui nessa. pela direita do ataque aqui. Quem vai fazer o lado direito do nosso ataque? Não tem como não ser. Não dá. A gente quer escolher outra pessoa. A gente fica triste quando o nome aparece, mas Ele voltou para conquistar. Exatamente, a voz do povo, ela tem que ser respeitada. E o atacante pela direita é ninguém mais, ninguém menos que Bernard, do Atlético Mineiro, Daniel. Que atualmente, um atleta, o internauta até, eles tinham dificuldade em listar a maior característica do Bernard. Porque eles chamavam de tristeza nas pernas, aí o outro chamava de apatia nas pernas, o outro de depressão nas pernas, o outro de melancolia nas pernas. Foi acabando palavra, Daniel. Serginho, o que quer que o Bernard tenha nas pernas, eu acho que já foi embora. Acho que não tem mais nada. Até a tristeza nas pernas abandonou esse jogador. O problema é que a tristeza me achou, Daniel. E agora eu sou triste por ver o futebol desse rapaz. Foi o que escreveu o internauta. A tristeza nas pernas abandonou o Bernard e atacou esse atleticano. Foi pra torcida. Exatamente. Imagina o que esse atleticano passou esse ano. E acho que traz um requinte de crueldade a mais o fato do Bernard ser reserva. Eu acho que é pior do que ele ser titular. Porque ele entra nos momentos que o Atlético mais precisa que alguém faça alguma coisa. Ele entra como uma solução. E aí quem tá aquecendo é Bernard. E outra, Olha você o não... desespero E do outra, Atlético. o Bernard, se ele não é titular, você não pode tirar ele. Porque ele já tá fora, craque Daniel. Imagina um treinador, por mais ousado que seja, olha pro banco e fala, Bernard, vai pra casa. Aquece e vai embora. O torcedor ficaria feliz. Se o torcedor, ao ver o atleta Bernard levantar, ele fica triste. Se o atleta Bernard levantasse e fosse embora do estádio, ele ia ficar feliz. Aquece porque você vai chamar o Uber. Agora, seguindo no nosso ataque, vamos aí pra parte centralizada. O nosso centroavante. O nosso homem de área. Homem-gol. O homem-gol. Ele que tem gol no nome. Gabigol, Serginho, do Flamengo. Quer dizer, até o momento desse programa, ainda em contrato com o Flamengo, mas já deixando o clube em direção ao Cruzeiro. Boa sorte. Boa sorte Todos. pro Cruzeiro. Provando a todos que ele estava correto e todos nós errados sobre o fato dele usar camisas de outros times e que isso realmente não atrapalhou, não influenciou em nada, ele estava certo, o péssimo futebol que ele praticou durante toda a temporada. E a temporada passada também. Com certeza. O auge dele no ano, para você ter uma ideia, foi uma entrevista, Daniel. Esse ano ele vai ser lembrado por uma entrevista que ele deu. Então nem precisava nem ter treinado. Né? Exatamente. Por ter feito só um media training. Agora, se eu fosse ele, eu contrataria o responsável pelo media training do Bruno Henrique. Que ali é show. Ali é show. Agora, uma declaração interessante do internauta é o seguinte, o internauta falou, eu tenho a leve desconfiança que o sósia do Gabigol o sequestrou e assumiu o ataque do Flamengo. O futebol é parecido, Daniel. Outra característica desse Gabigol desse ano, lembrando aqui para os torcedores do Flamengo, que não foi a gente que escolheu o Gabigol, foi os internautas. Mas que eu tenho que dar razão para os internautas, que esse ano o Gabigol foi reserva do Carlinhos, cara. Eu acho que isso aí já resume, já justifica, já capacita o Gabigol para ser o centroavante desse time. Com certeza. E vamos pro lado esquerdo desse ataque para finalizar o time? Fechando esse time. Tava faltando ele, cara. Que é o nosso querido Rony do Palmeiras. O Rony Rústico.
É assim, cara, eu acho que Tava não tem... faltando o atleta do Palmeiras. Exatamente. O internauta ele colocou muito bem aqui, que ele disse o seguinte, ele disse, eu acho que não tem uma categoria certa para o Rony, pois tenho certeza que atacante ele não é. Não tem nada a ver com ele. Exatamente. E esse é um problema na hora de montar esse time. Em que posição que a gente vai botar o Rony? Como chamar o Rony? Não tem. O internauta, inclusive, ele completa dizendo que é um jogador que lembra muito uma Jaguatirica, Daniel. Que corre muito, só que não sabe que tem que correr na direção da bola. Ela corre na direção de quem tá correndo. Ela vê uma espécie correndo, ela corre Ela atrás. corre atrás para poder caçar. E o Rony, ele é sim um grande atleta, ele só não descobriu a modalidade que ele pratica ainda. Exatamente. Assim que ele descobrir, eu tenho certeza que ele vai ter um futuro de muito sucesso no esporte profissional. De repente até a canoagem pode ser um caminho. Claro. Agora, técnico. Vamos revelar agora quem é o estrategista Que vai comandar esse elenco. que vai ter a capacidade de unir todos esses talentos e fazer funcionar. E o técnico é o técnico que foi técnico esse ano do Fluminense, do Cruzeiro e nada mais nada menos do que da Seleção Tem Brasileira, que ser ele. Fernando Diniz. Tem que ser. Tem que ser. Um estilo de jogo tão diferente que nem os próprios jogadores entendem e talvez nem ele mesmo entenda, professor. Com certeza. Um profissional muito à frente do seu tempo, aliás, muito à frente do tempo de todo mundo, inclusive dele mesmo. O Diniz, ele tenta replicar o que deu certo, mesmo sem fazer a menor ideia do que deu certo. E a ideia é errada. E no Brasil ele implementou o futebol TikTok, que são lapsos de 20 a 30 segundos de alguma qualidade, mas que no final o torcedor tem a percepção de que só perdeu tempo. E o clube acaba perdendo pontos também. Mas ele não tá nem aí. Ele sabe que esse não é isso que move ele. Não, o A resultado conquista não de move pontos, a conquista de gols. Agora, vou fazer uma breve conta aqui, Serginho. A gente não chegou a fazer isso. Dos times, né? Nós temos aqui o Corinthians, Cruzeiro, depois Corinthians de novo, Flamengo, aqui com o Davi Luiz, Vasco com o Léo Pelé, Fluminense com o Marcelo. Botando o Marcelo, porque atualmente ele tá sem clube, né? Vamos botar aqui o aterro do Flamengo. asterisco, Um né? aterro. Flamengo De novo com o Alan. Fluminense De novo com o Renato Augusto. Felipe Coutinho do Vasco. E aí temos Vasco de novo com o Felipe Coutinho. Atlético Mineiro Bernard. Atlético Mineiro Bernard. Gabigol, Flamengo. Gabigol de novo Flamengo. E Palmeiras. Com E o técnico com Cruzeiro O técnico é Cruzeiro e Corinthians, que também o e Cássio Fluminense. e Fluminense. Cruzeiro e Fluminense e Seleção. Então nós temos aqui clubes que mais cederam profissionais, Flamengo e Fluminense. Realmente é uma grande fase do futebol carioca. Com certeza. E agora chegou o momento. Momento de anunciar o vencedor do Lucas Mugni. Que vai levar esse troféuzinho pra casa. O mais votado dentre todos esses talentos citados aqui hoje. Pela primeira vez. Pela primeira vez. A gente, inclusive, teve que fazer uma reunião, consultar especialistas no assunto premiação, para saber se isso era permitido, se isso era possível. Porque não poderá ser contestado, então a gente tinha que estar 100% seguro de que isso não infringia nenhuma regra, porque isso nunca aconteceu antes. O vencedor do troféu de futebol profissional, Lucas Mugni, não é, pela primeira vez, um jogador de futebol. É o técnico Fernando Diniz! Parabéns, Fernando Diniz, parabéns Fluminense, parabéns Cruzeiro, parabéns CBF e merecido, porque assim, Merecido. a quantidade de votos foi avassaladora. Avassaladora. Foi muito superior a todo mundo. Avassaladora, concorrendo não só com todos esses jogadores que a gente citou aqui, mas com outros técnicos. Tite, filho do Tite. Milito, o rapaz de Boina, que treinou o Vasco durante Que não 15 sabemos minutos. o nome, então o voto dele foi computado para Velho de Boina. Exatamente. Teve aqui um rapaz que falou assim, o voto dele foi, o Boina do Vasco, não sei o nome dele. Esse voto encantou a nossa equipe de contagem aqui O filho do Tite teve muito voto também. Alguns votos vinham assim, família do Tite, ou seja, na dúvida, bota a família inteira. Bota a família inteira. Até, de repente, uma tia que não tem nada a ver com futebol, mas foi votada. Agora, tinha que ser o Fernando Diniz, e aí, segundo o internauta, ele é o nosso Guardiola ao contrário, Daniel. É o profissional que conseguiu a proeza de afundar o Fluminense, a Seleção Brasileira e o Cruzeiro em uma mesma temporada, professor. Sendo que o Cruzeiro, no Cruzeiro, ele perdeu a Sul-Americana disputando apenas 2 jogos. Ele precisa de pouco, Daniel, Para mostrar o trabalho.
Exatamente. Realmente, assim, se você pegar um clube campeão da Libertadores, como era o Fluminense, e deixar o clube na zona de rebaixamento, com uma das piores campanhas de sua história, sair do clube, assumir outro time, com tempo ainda para perder uma final internacional e ainda afundar o time do brasileiro, isso não é para qualquer um. Ele pegou, Serginho, o Cruzeiro na zona de classificação da Libertadores em ascensão e ele conseguiu trazer. Segurar. Botar o Cruzeiro de volta nos trilhos. Não é essa a característica desse Cruzeiro. Ele falou, não. Esse time não. Eu vou respeitar as características do time. E como é que tá a média dele nesse ano, cara? A média dele é a impressionante média de 2 clubes e 2 vitórias. Professor Serginho, isso dá numa conta fácil aqui uma média aproximada, vou chutar aqui, de 1 vitória por clube. É uma vitória por demissão, cara. Era uma vitória por demissão, porque ele foi desdemitido pelo Cruzeiro, está recontratado. Exatamente. Então, nem essa estatística ele alcançou. Agora, tem outra coisa interessante no nosso campeão esse ano, Fernando Diniz, que é o seguinte, quando ele era treinador do Fluminense, ele perdeu para o Cruzeiro. E ele foi para o Cruzeiro. E quando ele era treinador do Cruzeiro, ele perdeu para o Fluminense. Isso fica difícil até de explicar. É difícil até de você entender o que significa esse dado. Eu acho que eu vou resumir com uma palavra. Legado. Legado, com certeza. Ele é um técnico que ele não abre mão das suas convicções. Por exemplo, se ele ia afundar o Fluminense, por que no Cruzeiro ele faria diferente? Então, ele segue o trabalho mesmo mudando de time, Daniel. É isso que eu entendo em relação ao que aconteceu, que você acabou de citar. Fiel à sua filosofia de jogo. Exatamente. Não poderia ser diferente. Não abre mão de suas convicções. Essa é a maior qualidade desse profissional. O Cruzeiro estava subindo no Brasileirão e indo para a final da Sul-Americana. E ele chegou para intervir. Acho que é isso, né, professor? É isso. Ponto final. Ponto final. Fora de cobertura de hoje. Ponto final na temporada 2024 do Fora de Cobertura. Agradecendo a participação de todos os internautas, todos os amigos do Fora de Cobertura que participaram do Lucas Mugni, dos que não participaram e vão apenas ficar reclamando nos comentários. Um forte abraço e um beijo no seu sorriso, muito carinhoso, e até o ano que vem. Com certeza. E esperando o Fernando Diniz entrar em contato, trazer aí uma carteira de identidade, um documento, para poder levar o prêmio Lucas Mugni, que estará guardadinho aqui para você levar e colocar na sua imensa coleção de troféus. Do lado ali da Copa Libertadores. Serginho, você sabia que está sendo produzido um filme, um longa-metragem sobre a nossa vida? Não sabia. Como nós nos conhecemos, antes do Fora de Cobertura ser o que é, transações futebolísticas. É uma história perigosa. Vamos aguardar. Quero ver quem vai ser o ator que vai me interpretar. Provavelmente José Loreto.